Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à segunda parte da videoaula sobre banco de sementes. Aliás, quando a gente fala em banco de sementes, a gente imagina logo a construção com aquelas sementes armazenadas lá dentro, mas o William II vai mostrar que é interessante também ter o banco de sementes na roça, a roça servindo como banco de sementes. Por exemplo, com o plantio de macaxeira da região, uma macaxeira que seja uma semente crioula. Nessa videoaula, o William também vai falar sobre a importância dos bancos de semente para a soberania alimentar. Uma outra questão também que a gente precisa estar atento é quanto ao tempo também entre o intervalo entre a colheita e o armazenamento dessas sementes, né? Para a gente não demorar muito, porque tem algumas sementes que elas perdem com facilidade, né? Se passar muito tempo sem ser armazenadas. E aí a gente traz um exemplo, aqui o quiabo. Cadê o tal do quiabo? Tá aqui, o quiabo. E temos também o sorgo, que se passar muito tempo, aí em torno de mais de 30 dias, 30, 60 dias, para armazenar, o tal do gorgulho, ele vai perturbar. O milho, ele tem uma outra prática que principalmente o pessoal mais velho que não tinha esses recipientes para armazenar, eles faziam conhecido como paió. Colhia o milho na roça e deixava na palha e pendurava lá para ele secar e ficar armazenado ali por um tempo. Se ele fica na palha bem sequinho, ele dura bastante tempo. Mas se tirar ele, fazer a colheita dele e despalhar ele, deixar ele lá, principalmente fizer a moita, com poucos dias o gorgulho já estragou ele todinho também. Então a gente precisa estar bem atento para essas questões. Uma outra forma também da gente armazenar, que não foi colocado, é o próprio banco ali na roça mesmo. Que aí, por exemplo, temos a batata, temos a mandioca, o aipim, a palma, que são plantas que não permite que a gente tenha elas ali no banco dentro de casa, a menos que a gente faça um caqueirinho ali, plante ali, mas que também não é muito interessante porque ocupa muito espaço. Então a ideia é a gente ter um cantinho ali da roça reservado para a gente ter esse banco na própria roça. E aí principalmente essas variedades que a gente tem cultivado e tem feito o banco de sementes. A palma, o aipim, a mandioca e a batata doce. E aí, qual a diferença dessas plantas que a gente deixa para usar como sementes, as que foram citadas, mandioca, palma, batata doce e aipim. É claro que tem outras, mas essas são as mais usuais aqui. O que é que a gente precisa fazer, né? Ter o cuidado para que essas plantas que a gente vai deixar definir como para sementes, a gente não faça a colheita dela, para questão de precaução, para que a gente não perca essas plantas. Porque se a gente faz a colheita, por exemplo, da cabeça da batata, como é conhecido popularmente, o tubérculo, como queira chamar, se a gente colhe esse fruto da batata, ela vai perder um pouco do seu potencial, né? Porque essas plantas elas vão ter essas raízes para que elas possam se manter nutridas por maior tempo. Se a gente vai lá e arranca, então ela vai perder o potencial dela. Se é num período de escassez de chuva, então a gente vai correr o risco de perder essas plantas. Então por isso a gente precisa ter esse cuidado de selecionar algumas ali, selecionar num cantinho da roça e dizer, não, essa aqui eu vou deixar exclusivamente para semente, para que numa próxima
no próximo ano eu tenha aqui para tirar daqui e replantar a roça, o quintal, que seja. Porque não necessariamente é uma roça. Por exemplo, você tem um cantinho de batata, você vai plantar um quintalzinho ali. Se é uma roça, não, deixa um cantinho da roça, vou para plantar o restante da roça. Mas esse é um dos cuidados, é a gente não fazer a colheita desses frutos, no caso, das plantas que a gente destina para a semente e que deixa ela no campo. Uma orientação para que a gente, quando for escolher as sementes, ou pegar, o que seja, ou comprar, a gente dê preferência para as sementes que a gente tem na nossa região, por conta da própria adaptação ao clima. Porque se a gente pega uma semente de uma região mais chuvosa, ela vai ter uma dificuldade para se adaptar à nossa região, né, que é uma região semiárida. E isso a gente vai ter uma certa frustração por conta do impacto aí com a questão da produção, né? Até ela chegar a se adaptar. Outras nem conseguem se adaptar ao nosso clima. Uma outra questão, por exemplo, se a gente olha essa planta aqui, o umbuzeiro, se a gente pega ela, ela é endêmica da Caatinga, se a gente leva ela para uma região mais chuvosa, região de Mata Atlântica, por exemplo, ele não vai produzir, ele vai estar enfolhado o tempo todo, mas não vai ter produção. Porque o umbuzeiro, a gente percebe, né, que é uma planta que ela é muito inteligente, se a gente diz assim. Para que ela possa florar, primeiro ela perde as folhas para que ela floresça. E numa região muito chuvosa, por exemplo, ela não vai precisar perder as folhas. E isso vai impactar na produção. E aí eu estou usando esse exemplo, mas também nem só o umbuzeiro, mas essas outras plantas, só para a gente ter esse cuidado, né? De não trazer plantas de muito longe e de climas que seja diferente do nosso aqui, da região. Uma outra questão para a gente ter mais cuidado ainda com as nossas sementes, porque se a gente não tem sementes, é como tem uma frase que ela diz, né? Quem tem o domínio das sementes, ela tem o domínio do alimento. Então, se a gente não tem semente, consequentemente a gente não vai ter o alimento. E aí, só colocando, porque para além da questão do próprio patenteamento das sementes que estão querendo aí, e a gente ter esse cuidado de preservar, para que depois, futuramente, a gente não vá precisar pagar para usar nossas sementes, também a gente garantir que a gente tenha sementes para produzir nosso próprio alimento. Que aí, a partir disso aí, a gente vai poder ter nem só a segurança, mas também a soberania alimentar. Eu vou dizer, não, hoje eu quero comer desse feijão, hoje eu quero assar esse milho. Então, quando a gente tem o domínio da semente, a gente tem a soberania de dizer o que a gente quer. E quando a gente não tem o domínio dessas sementes, quando a gente não preserva, a gente corre esse risco, né? De dizer, por exemplo, eu só tenho desse feijão, então eu não posso escolher o que eu quero consumir, porque eu só tenho dele disponível. Então tá aí uma das importâncias também da gente preservar essas sementes e multiplicar, né? Porque se a gente preserva ela, mas não só preservar, mas também multiplicar e distribuir também para que outras famílias tenham acesso, se por um acaso a gente chegar a perder uma dessas variedades, a gente já sabe, eu emprestei o arrumei para fulano, então eu posso ir lá e adquirir essa semente novamente. Então tá aí a importância também da gente distribuir essas sementes, seja em forma de doação ou em forma de venda, ou empréstimo, que seja. Então aí a importância desses bancos, né? Precisamos ter um certo cuidado também, e aí já na questão com a vizinhança, principalmente na questão do cultivo do milho e também na própria roça, porque para além da contaminação por transgênico,
um milho ele pode cruzar com outro. Então se a gente tem o milho, por exemplo, a gente tem aqui o milho, o batim sabugo roxo, e a gente tem o milho branco, se eu planto eles na mesma época, eles vão se cruzar entre si. Aí eu vou perder a semente pura do milho branco, perder a semente pura do milho roxo, que ele vai cruzar. Porque o milho ele tem o processo de polinização aberta, e ele é polinizado pelo vento. Então se o vento joga, se eu planto o milho branco, do lado que o vento está jogando, ele vai polinizar o milho vermelho. E aí vai dar misturada a semente. Da mesma forma, estou usando isso para exemplificar também, a questão da semente transgênica. Se tem uma roça de transgênico do meu vizinho, e aí tem algumas literaturas que trazem como distância segura 500 metros, só que se a gente observa como ele é polinizado pelo vento, 500 metros não é uma distância segura, porque pode acontecer de vir um redemoinho ou algo do tipo e contaminar a nossa semente. E tem outras variedades também que tem esse processo de polinização aberta, mas sobretudo o principal é o milho. E o mais cultivado também na região, que praticamente em toda a família que você chega, você se depara com milho aqui na nossa região. Então, por isso que eu estou exemplificando sobretudo ele, para a gente ter esse cuidado. E aí a gente também incentivar para que nossos vizinhos eles não cultivem o milho transgênico. Porque o milho transgênico ele é um milho patenteado também. Então aí corre o risco da gente perder a nossa soberania de sementes, soberania genética. E aí, perdendo essa soberania genética, também vai acarretar na perca da soberania alimentar também. Um outro detalhe no momento de selecionar a semente do milho, principalmente quando é em pequena quantidade, porque quando é em maior quantidade é trabalhoso demais. É a gente ter o cuidado de tirar uma parte do pé, outra parte da ponta da espiga e desprezar, né? Desprezar, no caso, usar como um alimento para os animais, para as aves, para ovino, não é pegar e jogar fora, né? E utilizar como semente apenas a parte do meio da espiga. Por que isso? Porque a parte do meio da espiga, ela vai ter os grãos mais uniformes. E aí, como eu já coloquei, esses grãos mais uniformes vai facilitar até no próprio momento do plantio. Como a gente costuma plantar nas matracas, naquelas maquininhas plantadeiras, quando tem um grão muito diferente, uns grãos graúdo e miúdo misturado, isso vai ter um problema, porque se eu faço a regulagem da matraca para ela cair 3 grãos, num grão grande, quando eu vou colocar um grão pequeno, quando mistura com grão pequeno, ele vai cair 5, 10 grãos. Então isso não é muito interessante também, né? E acaba dificultando. Então se a gente faz essa seleção, fica uma semente mais bonita também, né? E facilita esse processo de plantio. Ele aqui, ó, tanto ele vai ser maior e na hora do plantio, no caso ele vai ocupar mais espaço e cair menos grão, e também ele vai ter dificuldade na germinação, porque olha, se você olha, aqui já está o formato praticamente da palha do milho. Esse aqui ele está meio engiado, então ele vai ter uma certa dificuldade a mais para germinar. E a questão, esses aqui é pouquinhos que você encontra. Esse daqui é a semente mais uniforme do milho, é desse tipo, que é meia arredondada. Tem outras variedades que ela é mais compridada nesse formato aqui, que aí varia do tipo do milho. E aí, se a gente observa, uma das práticas, como eu coloquei, é ter atenção na questão. Por exemplo, você chega aqui, tá o pé da espiga, você olha ali onde está o grão mais uniforme, porque no pé e na ponta da espiga, os grãos eles vão ser mais arredondados. E esses grãos eles vão ter um pouco mais de dificuldade até na própria germinação também. Então, gostaria de agradecer aqui a cada um e a cada uma por esse espaço e por esse momento.
E também dizer que é muito gratificante esse trabalho com as sementes, né? E que a gente precisa muito perpetuar esse trabalho. E aí, dizer também que caso tenha alguma dúvida, qualquer um aí que tenha alguma dúvida, que faça contato conosco também. Se a gente souber, a gente vai estar tirando essa dúvida. E aí tem o contato pessoal, né? que é o WhatsApp, 81139547. Temos também o contato do MPA, né? Que aí é o blog Voz Camponesa, e a página também, Voz Camponesa, que também pode estar tirando essas dúvidas também. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.